E aí, turma, tudo bem? Quero resolver com vocês hoje um exercício da Unicamp de 2021, tá? É a questão 42 das provas Q e Z do segundo dia. Então, primeiro uma leitura do exercício, tá? A figura abaixo exibe três círculos tangentes 2 a 2, e os três tangentes são uma mesma reta. Os raios dos círculos maiores têm comprimento R maiúsculo e o círculo menor tem raio de comprimento R minúsculo, tá? Eu vou chamar de Rão e Rzinho daqui para frente. A razão Rão por Rzinho é igual a. E as alternativas? É interessante que não tem um único número no texto e as minhas alternativas são numéricas. Puxa, vamos ver como é que a gente faz isso então. Já deixei a figura pronta aqui para a gente poder ampliar e dar uma estudada. Como eu tenho circunferências ou círculos tangentes, é interessante trabalhar com o raio em pontos de tangência. Então vou fazer da seguinte forma. A primeira coisa aqui é unir os raios, ou melhor, unir os centros desses círculos, tá? Então, um segmento de reta unindo o círculo dos dois maiores. Deixa eu só mudar a cor dele aqui. Pronto. Um segmento de reta unindo os centros dos dois, do maior e do menor, né? Pronto. Aqui vai. E mais um segmento agora unindo o centro do menor com o centro do outro maior. Apareceu um triângulo aqui na minha figura, tá? A princípio é um triângulo isósceles, né? E a gente sabe que no ponto de tangência, o raio de um círculo sempre forma 90 graus com a reta tangente, tá? Então eu vou desenhar a reta tangente aos dois círculos maiores. Então, essa reta aqui eu vou ajustar a posição dela, ela não está na posição correta. Pronto, agora está. Vou fazer de uma outra cor também. Pronto. Então o que a gente percebe na figura? A gente percebe o seguinte, né? Aqui eu tenho o raio do círculo maior, raio do círculo maior. Aqui eu tenho raio do maior e o do menor aqui também. Aqui o raio do menor, raio do maior. E no ponto de tangência, os raios dos círculos formam ângulos de 90 graus. Tenho aqui um ângulo de 90 graus e aqui outro. Tá? Quando eu fiz essa linha vermelha, automaticamente apareceu também aqui, olha, o raio do círculo menor. E no ponto de tangência eu vou ter um ângulo de 90 graus. Tá certo? Com isso eu tenho dois triângulos retângulos idênticos na minha figura. Tá? Eles têm a mesma hipotenusa, que vai ser Rão mais Rinho, e o mesmo cateto, que vai ser Rão. Eu vou separar um desses triângulos retângulos. Tá? Eu vou separar o triângulo retângulo aqui da esquerda. Olha. Eu vou dar uma destacada nele e a partir dele a gente faz tranquilamente o exercício. Tá? Então esse raio, que é o cateto horizontal, eu vou trazer aqui para baixo. Ó. Deixa eu mudar a cor. Pronto. Agora eu vou pegar o cateto vertical. Vou levar lá embaixo também. Ó. Vou fechar a hipotenusa desse meu triângulo retângulo. E vou marcar de forma conveniente quais são os lados nele. Né? Então os lados desse triângulo retângulo, pessoal, aqui o ângulo de 90, né? São Rão. A hipotenusa é a junção Rão mais Rinho. E se eu olhar atentamente aqui na figura, vou até fazer mais um segmento e vou mudar a cor dele. Esse segmento que eu fiz agora, eu vou fazer na cor verde e deixar ele um pouquinho mais fino, tá? Para a gente enxergar exatamente o que está acontecendo. Eu acho que assim já está bom.
Ah, legal. Eu vou só alterar a posição e dar uma boa ampliada na figura para vocês enxergarem o que está vendo aqui. Ó. Essa linha que eu fiz em verde também acaba coincidindo com o raio dos círculos maiores. Ó, se eu pegar e deslocar essa linha, ó, ela coincide exatamente com o raio dos círculos maiores. Vamos devolver onde ela estava. Ó. Como aqui eu sei que eu tenho o raio do círculo maior, 90 graus, ponto de tangência, né? Então, como aqui ó, é o raio do círculo maior, e eu tenho o raio do círculo menorzinho aqui, o cateto menor desse triângulo retângulo acaba sendo a diferença, olha. Vai ser o raio maior menos o raio menor. Eu vou marcar isso para vocês. Rão menos Rinho. Só que eu não vou trabalhar mais aqui, tá? Tá impraticável trabalhar com tanto rabisco ali, né? Vou trazer para cá. Rão menos Rinho. Eu espero que apesar dos rabiscos todos, tenha dado para entender a ideia da minha figura. Próximo passo, trabalhar com esse triângulo retângulo. Então deixa eu tirar daqui, jogar um pouquinho mais aqui para a esquerda, né? Para poder trabalhar com bastante espaço agora. Depois que eu fiz tudo isso, eu não preciso mais dos círculos, tá? Eu vou apenas usar o bom e velho Teorema de Pitágoras no meu exercício, tá? Então, montando o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse momento eu preciso lembrar o quê? De produtos notáveis, né? Então tem quadrado de uma soma. Qual que era a regra? Quadrado no primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Igual. Tem o quadrado de uma diferença agora. Quadrado do primeiro menos duas vezes primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mais Rão ao quadrado. Esse Rão ao quadrado estava aqui esperando os acontecimentos. Certo? Agora, o que a gente já pode perceber? Como eu tenho Rão ao quadrado positivo de um lado e ele mesmo positivo do outro lado, ele vai acabar sendo cancelado. Já vou cancelar. O mesmo vai acontecer com esse R ao quadrado. Então tem uma equação e é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque sobrou uma variável ao quadrado aqui. Eu vou deixar zero num dos lados para a gente poder resolver a equação do segundo grau. Tá? Então vamos deixar zero aqui do lado esquerdo. Tanto faz o lado que você deixa igual a zero, isso não importa em nada. Esse 2 R'inho positivo vai para o outro lado negativo. Já tenho do outro lado igual menos 2 R'inho, mantém. Mais Rão ao quadrado. Vamos dar uma ajeitada agora nessa equação. Vai ficar zero igual. Vou colocar aqui na frente o Rão ao quadrado. Eu tenho menos 2 R'inho. Menos 2 R'inho vai ficar menos 4 R'inho. Então agora, para resolver essa equação do segundo grau, eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara. Eu posso colocar o fator comum em evidência. Vou fazer isso aqui do lado. Ó. Ou melhor, vou fazer ali em cima. Vamos tirar esse pedaço daqui então, olha. Eu vou levar aqui para cima. Opa, deixa eu sair do caminho aqui, né? Pronto, ó. O que eu faço agora? Eu vou colocar o Rão em evidência. Então vai ficar assim, pessoal, olha. Dá um zoom para escrever, fica bem melhor, tá aí para vocês enxergarem também, né? Então temos aqui, pessoal, Rão em evidência. Rão ao quadrado divide pelo Rão em evidência. Vai ficar um Rão aqui dentro dos parênteses, né? Menos 4 R'inho, divide pelo Rão, vai ficar menos 4 R'inho. Isso fica igual a zero.
A gente sabe que uma multiplicação que dá zero, ou o primeiro fator é zero, então ou vai acontecer do errão ser zero, só que isso ó, não convém. Puxa, mas por que não convém? Poxa, se o errão for zero, não vai existir o círculo maior, consequentemente não vai ter nem exercício, né? Então agora, o errão menos 4 errinho é que vai ser zero. Então, ou o errão é zero, ou o errão menos 4 errinho. Vou fazer isso agora. Errão menos 4 errinho igual a zero. Eu vou isolar esse errão nessa minha equação. Então vai ficar assim, olha. Errão igual 4 errinho. E tem mais uma coisa que eu sei. O errinho ele também não pode ser zero. Porque se o errinho for zero, não vai existir o círculo menor. Tá certo? Como ele não pode ser zero, eu posso seguramente passar o errinho dividindo. Eu não poderia se ele pudesse ser zero. Não existe divisão por zero. Mas ele é diferente de zero. Então vai ficar errão dividido por errinho igual a 4. E eu percebi que sem querer eu terminei o exercício. O que o exercício pedia? Puxa, o exercício pedia justamente a razão errão por errinho. Eu acabei de descobrir que essa razão vale 4. Então, a minha finalização do exercício é essa. Eu queria descobrir quanto vale a razão errão por errinho. E eu acabei de descobrir que vale 4. E com isso eu acabei de resolver meu exercício da Unicamp 2021, primeira fase, prova 2. Quais foram as ferramentas que eu precisei saber? Precisei saber problemas de tangência, tá? Raio no ponto de tangência forma um ângulo de 90 graus. O que mais eu precisei saber nessa questão? Precisei saber trabalhar com o teorema de Pitágoras. Dentro do próprio teorema de Pitágoras apareceu produtos notáveis, precisei lembrar das regras, e finalmente isso virou uma equaçãozinha do segundo grau, e a partir da resolução dessa equação, eu cheguei na resposta do meu exercício. Tá? Então essa é a visão final do exercício, olha, e eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.